Olá, amigos do canal Retorno da Glória. Que a paz do nosso Deus esteja sobre todos vocês. Bom, de tempos em tempos somos impactados com a afirmação de que a Arca da Aliança foi finalmente encontrada. E fazem alguns meses que novamente, dentro do YouTube, essa afirmação vem ganhando força. Mas o que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem sobre este assunto? Será que as Sagradas Escrituras e os testemunhos para os nossos dias dão a entender que, antes da volta de Cristo, a Arca da Aliança seria encontrada por algum ser humano? Bom, então, se você se interessa por esse tipo de assunto, continue nesse vídeo e vamos juntos descobrir se realmente a Arca foi ou será encontrada antes da volta de Jesus. Veja, meus amigos, em julho de 1981, os habitantes de Israel foram surpreendidos com uma notícia bombástica. Acontece que um repórter da rádio israelense anunciava em seu programa que 2 rabinos haviam encontrado a Arca da Aliança e que ele mesmo era uma testemunha ocular dessa descoberta. Contudo, o que esse repórter tinha de fato presenciado foi uma escavação clandestina de um grupo de judeus ortodoxos, os quais acreditavam estarem próximos de encontrar o mais valioso tesouro para aquela nação. E eles acreditavam que um túnel lateral ao Muro das Lamentações os levaria ao antigo lugar santíssimo do templo e imaginavam que embaixo dele estariam escondidas as tábuas da lei e também outros artefatos. E sendo que hoje, no local do antigo templo, estão as construções islâmicas do Domo da Rocha e da Mesquita, de forma inevitável, o resultado daquelas escavações foi uma reação dos muçulmanos que entraram em conflito armado contra os militantes judeus e, por fim, 6 estudantes foram mortos. E a situação só não ficou pior porque um rabino que liderava aquelas escavações acabou cedendo a um acordo político e a questão então foi resolvida. E em 1996, aquele túnel ele foi parcialmente aberto ao público e acabou virando atração turística. Bom, no final de tudo, nenhuma prova concreta foi apresentada de que a arca realmente estivesse ali. Mas as histórias de que a arca foi achada não param por aí, meus irmãos, pois os etíopes dizem que a verdadeira arca estaria na Etiópia, em uma capela na cidade de Axum, e eles argumentaram que a arca foi roubada do templo judeu pelo príncipe Menelik, o qual era filho de Salomão e também da rainha de Sabá. Mas o fato é que, com exceção de alguns poucos políticos, não foi permitido a ninguém mais ver e fotografar a arca. E conhecendo o caráter e as histórias de boa parte dos políticos, essa tradição etíope se torna então muito suspeita. Bom, quem nunca ouviu falar do personagem Indiana Jones e as suas aventuras? Acontece que Vendel Jones, que provavelmente foi o mais excêntrico de todos os descobridores, se tornou a inspiração para Steven Spielberg para criar o personagem Indiana Jones. E com base em um obscuro texto encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, que foi chamado de O Manuscrito de Cobre, Vendel Jones diz ter decifrado o mapa onde estaria a arca e também outros utensílios sagrados do templo. E então, em 1988, ele apresentou uma pequena vasilha de barro, afirmando que o conteúdo que tinha dentro dela era o óleo sagrado dos sacerdotes. Então, posteriormente, algumas análises químicas parecem ter dado certo crédito à descoberta dele, mas o assunto ainda não está tecnicamente encerrado. E mais tarde, em 1992, Jones mostrou aos jornalistas um pote de cinzas, o qual ele alegou ser o incenso sagrado do templo. Mas acontece que muitos disseram que tudo não passou de uma grande mentira de Jones. E ainda, em 1992, Jones prometeu com absoluta segurança que revelaria em agosto daquele mesmo ano o local exato da arca. Mas Vendel Jones faleceu em 2010 e não conseguiu cumprir a sua promessa de revelar o local dela. Bom, amigos,
Acontece que, entre nós, adventistas do sétimo dia, também se levantou um homem chamado Ron White, que afirmou ter encontrado a Arca da Aliança. E embora ele tenha afirmado descobrir a Arca em 1982, os maiores rumores na internet, mesmo nos nossos dias, com relação à descoberta da Arca da Aliança, estão ligados à afirmação de Ron White. E resumindo, de acordo com a história dele, Deus lhe havia dado uma revelação especial por ocasião de uma visita que ele havia feito a Jerusalém. E ele disse que Deus o conduziu até a gruta de Jeremias, dentro da qual estaria a Arca da Aliança. E tendo ele permissão para escavar aquele local, o qual fica próximo à porta de Damasco, White disse ter encontrado ali a espada de Golias, a mesa dos pães asmos, o altar de incenso e outras coisas. E em sua história, ele diz que 4 anjos que guardavam a arca o ajudaram a levantar a tampa do propiciatório, remover então as 2 tábuas de pedra e fotografá-las. E embora Ron disse que tirou várias fotos, ele relata que quase todas se queimaram, e a única que restou apenas mostra uma luz forte onde ele afirma ser possível visualizar o rosto de Cristo sentado em um trono. Também, Ron White apresenta uma teologia a qual aponta o lugar do esconderijo da arca como sendo o Calvário. E ele conclui dizendo que quando Cristo morreu, seu sangue penetrou o solo, aspergindo a arca, a qual estaria a poucos metros abaixo do local da crucificação. E, segundo ele, este seria então o cumprimento de Daniel capítulo 9, versículo 24. Contudo, o texto bíblico não diz que seria ungida a arca, e sim o Santo dos Santos. E se entendido no sentido pessoal, isso refere-se a Cristo. E se entendido no sentido geográfico, refere-se então ao santuário celestial. Até porque o lugar santíssimo do santuário terrestre não ficava no Calvário, mas sim dentro do templo. Bom, Ron White também afirmou ter recolhido amostras do sangue de Cristo que estavam sobre o propiciatório. E que análises provaram que geneticamente aquela amostra era diferente do sangue de todos os demais seres humanos. Contudo, ele não apresentou essas provas. Bom, Ron White também disse que os anjos que o ajudaram a levantar a tampa do propiciatório falaram que após a saída do decreto dominical, Deus permitiria que o mundo visse tanto as tábuas da lei como o sangue de Cristo sobre o propiciatório. E embora Ron tenha dado o testemunho de quem é a besta e qual será a sua marca, ele não deixou nenhuma evidência concreta de que realmente tenha descoberto a Arca da Aliança. Bom, como muitos de nós sabemos, a arca desapareceu por volta de 587 a.C., quando os babilônios atacaram Jerusalém e destruíram o templo do Senhor. E embora a Bíblia não descreva realmente como esse sumiço ocorreu, antigas tradições judaicas responsabilizam Josias, Jeremias e Baruque pela ocultação da arca. E ainda que Ellen White não mencione o nome dos envolvidos, ela dá crédito a essa tradição, pois ela diz o seguinte: antes do templo ser destruído, Deus fez saber a alguns de seus fiéis servos o destino do templo, que era o orgulho de Israel. E também lhes revelou o cativeiro de Israel. Estes homens justos, exatamente antes da destruição do templo, removeram a sagrada arca que continha as tábuas de pedra e, com lamento e tristeza, esconderam-na numa caverna, onde devia ficar oculta ao povo de Israel por causa dos seus pecados, não mais sendo-lhes restituída. Essa sagrada arca ainda está oculta, jamais foi perturbada desde que foi escondida. História da Redenção, página 195. E com essa afirmação, podemos descartar a ideia de que a arca tenha sido destruída, arrebatada ao céu ou transferida para fora de Israel. E aliás, com a iminente chegada dos babilônios, os judeus não teriam tempo de fugir para longe levando com eles um objeto sagrado, o qual era necessário um detalhado cerimonial para transportá-lo.
Veja, amigos, essa atitude de esconder objetos sagrados por causa de uma ameaça iminente não era estranha, pois vemos em 2 Crônicas 34, versículos 14 a 30, que em meio à reforma do templo, Ilquias encontrou os escritos originais de Moisés, os quais alguns sacerdotes haviam escondido durante o reinado idolátrico de Manassés. E também os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947 em cavernas, acabam exemplificando essas atitudes, pois, segundo uma hipótese, os textos teriam sido guardados ali por causa do cerco romano sobre a cidade de Jerusalém. Bom, meus irmãos, várias tradições judaicas baseadas em Jeremias 3,16 nos dão a entender que a arca reaparecerá no final dos tempos. E por mais que Ron White também disse que a arca seria apresentada, existe uma diferença entre o que ele falou e o que o Espírito de Profecia disse. Pois Ron White afirmou que tanto as tábuas da lei como o sangue de Cristo aparecerão após a saída do decreto dominical, dando a entender que isso seria como uma espécie de testemunho contra os planos da besta e também do falso profeta. Já o Espírito de Profecia afirma que as tábuas serão apresentadas ao mundo, mas em uma ocasião e situação diferentes. E o Espírito Santo, através da sua profeta, diz o seguinte: com o seu próprio dedo, Deus escreveu os seus mandamentos em tábuas de pedra. Essas tábuas não foram deixadas aos cuidados dos homens, mas foram postas na arca. E no grande dia em que cada caso estiver decidido, essas tábuas escritas com os 10 mandamentos serão mostradas para que o mundo inteiro possa ver e entender. Seu testemunho contra o mundo será inquestionável. Manuscript Release, volume 19, página 265. O precioso registro da lei foi colocado na Arca do Testemunho. E esta lá ainda está seguramente escondida da família humana. Mas, no tempo apontado por Deus, Ele revelará essas tábuas de pedra, a fim de serem testemunho para todo mundo contra o desdém para com os seus mandamentos e contra o culto idolátrico de um falso sábado. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 1109. E ela continua dizendo: quando o templo de Deus for aberto, que triunfo não será para aqueles que foram fiéis e verdadeiros? No templo será vista a arca do testamento em que foram postas as 2 tábuas de pedra nas quais foi escrita a lei de Deus. Estas tábuas de pedra serão tiradas do seu esconderijo e nelas serão vistos os 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Estas tábuas de pedra, que agora jazem dentro da Arca do Testamento, serão um testemunho para a verdade e os reclamos da lei de Deus. Carta 47 de 1902. Bom, esses textos do Espírito de Profecia nos indicam que o reaparecimento da lei será um ato sobrenatural de Deus. Não para evangelizar os homens no momento do decreto dominical, mas para confirmar o erro deles em desprezar a lei de Deus. Isso Ele fará no momento em que todos os casos já estiverem decididos. Sendo assim, meus amigos, ainda que tenhamos o desejo de que a arca seja encontrada, principalmente para provar aos ateus que Deus realmente existe, devemos, acima de tudo, permitir que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa. E é importante lembrar que mesmo apresentando a verdade sobre a lei de Deus e a obrigatoriedade da guarda de todos os mandamentos, inclusive o sábado, tal como fez Ron White, se nos utilizarmos de histórias fictícias para tentar dar força à verdade, acabamos então prestando um desserviço à causa do nosso Deus. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno estudo sobre as falsas descobertas da Arca da Aliança. E caso você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e, se possível, compartilhe esse conteúdo também com os seus amigos.
E se você desejar auxiliar financeiramente esse ministério para que tenhamos condições de continuar de maneira constante a trazer esses estudos e também essas meditações e pregações, logo aqui abaixo na descrição do vídeo estão os dados para que você possa fazer a sua doação. Contudo, ainda mais necessário do que as doações, esse ministério ele precisa das suas orações, pois é justamente através delas que o Espírito Santo é enviado poderosamente aos corações daqueles que precisam ouvi-las. Portanto, meus amigos, não se esqueçam desse canal em suas orações. Então, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.